Oi, tudo bem? Eu sou a Gabriela. Eu ajudo mulheres que possuem restrições ao glúten a voltarem a consumir ou a fazerem para suas famílias os pães, bolos e sobremesas que amam. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre os adoçantes. Os adoçantes são substâncias químicas produzidas pela indústria de alimentos que podem ser obtidas por matérias-primas naturais ou artificiais. O adoçante, em substituição ao açúcar nas receitas, pode deixar a massa ressecada, com um baixo volume, com pouca estrutura, com uma coloração mais branquinha, já que eles não caramelizam como o açúcar. Então, para substituir o açúcar por adoçante, é preciso fazer um reequilíbrio, um rebalanço dos ingredientes da receita para obter um resultado final macio, estruturado e fofinho. Caso contrário, o seu bolo poderá ficar ressecado e baixinho na forma. O recomendado é que, quando você substitui o açúcar por um adoçante, haja um rebalanço das gorduras em torno de 20 a 30%, além da adição de proteínas. Então eu recomendo que, quando você for utilizar o adoçante no lugar do açúcar, você também inclua farinhas mais ricas em proteínas e gorduras, como é o caso da farinha de trigo sarraceno, farinha de amêndoas, farinha de grão de bico e a farinha de feijão branco. Essas farinhas, associadas aos demais ingredientes, vão ajudar na melhor textura e sabor dessa massa. Dentro da família dos adoçantes, nós temos os adoçantes artificiais e os adoçantes naturais. Os artificiais, nós temos sucralose, aspartame, sacarina. Dentro dos naturais, nós temos a estévia, o eritritol e o xilitol. Dê preferência sempre, se você for utilizar adoçante, utilizar o adoçante natural. Ele tem um valor mais alto, porém ele vai agregar maior qualidade tanto no seu bolo quanto à sua saúde. Então nós falaremos sobre os naturais nesse vídeo. A estévia, ela é originária da planta Stevia rebaudiana. Tem um poder adoçante de 300 vezes mais do que o açúcar. Então, quando você utilizar o estévia no lugar do açúcar, você vai reduzir a quantidade do adoçante adicionada, porque o seu poder de adoçar é muito elevado. Além disso, o estévia, ele não forma caramelo no seu bolo. Então, o seu bolo ele vai ficar com um aspecto mais branquinho, não vai ficar com uma superfície tão dourada quanto a que você obtém quando você utiliza o açúcar na receita, tudo bem? E outra desvantagem desse adoçante é que ele deixa um retrogosto nas receitas. Então, quando você substitui o açúcar por adoçante, se você não está acostumada com o adoçante, você vai sentir um retrogosto forte desse adoçante no bolo. Então, você precisa se acostumar com esse novo paladar para poder substituir o adoçante por açúcar e gostar do resultado obtido. Que nem todas as pessoas gostam do resultado obtido com o adoçante por conta desse retrogosto que ele deixa nas preparações. Hoje nós temos mix de adoçantes nos quais são isoladas essas partículas que deixam retrogosto e somente são utilizadas as partículas que adoçam. Então tem no mercado hoje alguns mix de adoçantes que não deixam retrogosto nas receitas. O xilitol também é um adoçante natural, ele compõe o grupo dos polióis, é encontrado nas plantas, tem um poder adoçante igual ao do açúcar, então quando você substituir o açúcar por xilitol, você pode utilizar a mesma quantidade, porque eles adoçam na mesma proporção. Porém, o xilitol, ele pode causar desconfortos intestinais quando você consome ele em excesso. A dose máxima recomendada diariamente é de 50 gramas. Então, se você consome uma quantidade maior que isso, você pode sentir desconfortos intestinais. Além disso, ele não carameliza. Então, quando você utiliza o xilitol, assim como estévia, você vai obter um bolo mais branquinho, sem aquele aspecto dourado por fora. O eritritol também é um adoçante natural, pertencente ao grupo dos polióis. Ele é obtido através da fermentação de hidrolisado de amido e tem um poder adoçante de 60% do açúcar, então ele adoça menos do que o açúcar. Quando você substituir o açúcar por eritritol, vai precisar adicionar uma quantidade maior para que ele tenha um poder adoçante semelhante ao açúcar. Então você adiciona mais do que a proporção indicada para o açúcar. Ele, assim como o xilitol, também pode causar desconfortos intestinais caso seja consumido em excesso. E também, como o xilitol, a dose máxima recomendada diariamente é de 50 gramas. Esse é o único adoçante natural que forma um leve caramelo. Então ele deixa o seu bolo levemente mais dourado do que quando você utiliza o xilitol ou a estévia.
Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você for optar por substituir o açúcar por um adoçante, opte por utilizar os adoçantes naturais para obter uma maior qualidade no seu produto final. Essas foram as informações que eu tinha para te passar. Eu espero que tenha contribuído para o seu conhecimento, que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe para que mais pessoas possam assisti-lo e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!